Boa noite a todos. Declaro aberta a 66ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Kiyoshi Hirakawa. Presente. André do Bar. Presente. Pastor Kennedy Marques. Presente. Bruno Tan. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Dizão. Presente. Abner Segura. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Rodrigues. Presente. Peço ao secretário que faça a leitura das moções. Gabinete Vereador Túlio Camargo, moção de número 65/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, através dessa propositura, trago ao conhecimento do plenário que, neste ano, faleceu o nosso amigo senhor Benedito Camargo Filho, no dia 2 de abril, aos 70 anos. Benedito era nascido em Marília, em 9 de junho de 1947, filho de Julieta de Melo e Benedito Camargo. Veio junto com a sua família para Mairinque aos 10 anos de idade. Aos 22 anos conheceu Doraci Sanches e casaram em 9 de janeiro de 1971. E este casamento veio a primeira filha, Angélica. Para sustentar a família, Benedito trabalhava como ajudante de pedreiro e a sua esposa Doraci vendia flores, do tipo copo de leite, e tinha na cidade uma grande freguesia. Com 25 anos, com indicação do senhor Francisco Sanches, começou a trabalhar na prefeitura na equipe de pavimentação asfáltica. Depois foi transferido para trabalhar no velório como vigia e anos depois foi passado para a função de coveiro até que em 2008 aposentou-se. Com a ajuda da esposa na venda de flores e temperos, Benedito conseguiu criar seus 7 filhos: Angélica, Simone, Thelma, Fabiana, Vanessa, Camila e Everton. Viveram 44 anos juntos, até que em 10 de abril de 2015, Doraci veio a falecer com 61 anos. Benedito era sorridente, otimista, via na vida somente alegrias, ficava longe de conflitos, sempre paciente, prestativo, disposto a ajudar quem necessitava a qualquer momento. Com essa lembrança que apresento a moção de pesar, Benedito era um homem humilde de coração e fez parte da sociedade mairinquense e merece essa lembrança na forma mais simples de homenagem. Após aprovada a propositura, requeiro seja enviada a cópia dessa família do homenageado. Gabinete Vereador, dia 11 de outubro de 2018. Moção de número 67/2018, senhor presidente, com grande consternação, tivemos conhecimento do passamento da ilustre senhora Virgínia Maria Aparecida Bellini, viúva do ex-prefeito José Luiz Bellini, ocorrido no dia 19 de outubro deste ano. Dona Virgínia nasceu em 2 de outubro de 1944 na cidade de Mairinque, filha de Maurílio Alves e Alpinda Dutra Alves. Era nascida em Mairinque, no Horto Florestal. Era casada com o ex-prefeito José Luiz Bellini e, como primeira-dama, tinha a função de exercer a presidência da USOMU, Obra Social Municipal, o qual fez por 2 mandatos. Sob sua presidência, dentre outras atividades, foi uma das primeiras a tratar questões relacionadas às pessoas com deficiências no antigo prédio do Plimec, situado na Vila Barreto, formando pessoas para que pudesse cuidar de portadores de necessidades especiais e acabou por culminar com a criação da escola Bem Me Quer, que até o presente momento tem seu funcionamento regular próximo à creche municipal que leva o nome da sua sogra, Benedita Bretas Cruz. Foi responsável quando a realização das festas do Pêssego de Mairinque, pelas recepcionistas acompanhando-as em todos os eventos, bem como a confecção das suas roupas e maquiagens. Foi responsável pela implantação da primeira pré-escola de Mairinque, cujo funcionamento era no prédio da antiga FEPEMA. Recepção às crianças moradoras da Vila Sorocabana e da Granada. Foi presidente e fundadora do Fundo da Solidariedade de Mairinque. Em sua gestão, desenvolveu vários projetos na área da assistência social e, juntamente com a obra social, passou a entregar cestas básicas, cobertores, mantimentos e cesta de Natal aos que previamente se cadastravam e demonstravam necessidade de sobrevivência. Ficou responsável por vários anos pelo funcionamento da creche construída por Bellini, as quais se destacam Jardim Cruzeiro, Vila Nova, Mairinque e Granada. Promovia vários cursos aos idosos e às crianças em estado de vulnerabilidade
bem como distribuía os seus resultados nas festas durante o ano. Faleceu aos 74 anos de idade no dia 19 de março de 2018, após 7 meses de falecimento de seu marido, união que pendurou por 55 anos. Deixa 2 filhos e 3 netos. Diante do exposto, é com muita tristeza que apresentamos a presente moção de pesar em razão ao falecimento de Virgínia Maria Aparecida Bellini. Requeremos seja observado um minuto de silêncio durante a sessão em respeito à sua memória e que seja enviada a cópia dessa família enlutada. Câmara Municipal, dia 22 de outubro de 2018, à mesa. Convido a todos para dedicarmos um minuto de silêncio ao Benedito Camargo Filho e Dona Virgínia Maria Aparecida Bellini. Obrigado a todos. Peço ao secretário que dê continuidade no expediente. Antes, vamos à discussão e votação das atas. Em discussão, a ata da 65ª sessão ordinária. Não tendo ninguém a discutir, coloco a votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantar. Aprovada a ata da 65ª sessão ordinária. Em discussão, a ata da 39ª sessão extraordinária. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantar. Aprovada a ata da 39ª sessão extraordinária. Peço ao secretário que dê prosseguimento no expediente com recebimento de materiais. Resposta de requerimento. Requerimento 313/2018, vereador Rafael da Hípica, informação sobre falta de água no bairro Moreiras. Requerimento 315/2018, vereador Rafael da Hípica, informação sobre colocação de bloquetes no bairro Nova Granada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria que fosse lida a resposta do requerimento. Está baixo esse microfone. Tem pergunta? Tem. Peço ao secretário que faça a leitura dessa resposta. A prefeitura tem o conhecimento desses fatos? Resposta: a prefeitura já solicitou à empresa Obragem para que realize a ligação em bloquetes entre as ruas 1 e 5, parcelamento Nova Granada. Por que a empresa Obragem afirmou que não irá colocar os bloquetes na ligação entre as duas ruas 1 e 5? A empresa Obragem terá que realizar esse trabalho para a conclusão da obra. Quais providências a prefeitura irá tomar para resolver essa questão? A empresa já foi informada da necessidade da realização desse trabalho para a conclusão da obra. Muito obrigado, senhor presidente. Resposta a requerimento 316/2018, vereador André do Bar. Informações sobre colocação de lombada na rua Comoso Tomo, Jardim Flora. Resposta a requerimento 317/2018, vereador Túlio Camargo. Informações junto à CCR Bioeste para a implantação de dispositivo de retorno no quilômetro 68 da Raposo Tavares. Resposta a requerimento 318/2018, vereador Túlio Camargo. Informação sobre acúmulo de lixo na rua Henrique Cheveng, em frente ao número 251. Resposta a requerimento 319/2018, vereador Túlio Camargo. Informação sobre retomada da área beneficência hospitalar de Mairink. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida essa... Peço ao secretário que faça a leitura da resposta.
Vereador Túlio, tem perguntas? Senão vai só ler a resposta, talvez não dê sentido. Tem pergunta? Ok. Se você sempre puder apresentar a pergunta. Faço. Mas... Considerando que se trata de uma decisão de primeira instância, que pode haver ainda recursos, pergunte-se qual a fase atual desse processo. Número 2. É possível firmar um convênio com o governo do Estado para a implantação de um ambulatório médico especializado AME nesse imóvel, ou poderia ser através de concessão a uma grande universidade médica, pública ou privada, a exemplo da PUC, São Camilo, USP, entre outros. Alternativa seria a celebração também de um consórcio entre os municípios da região, cidades vizinhas que possam juntar esforços de reativar este hospital. Mas a pergunta, senhor presidente, maior é assim, a questão maior é como se encontra o processo em relação à beneficência hospitalar de Mairinque, as dívidas e tudo mais. Em 29/5/2015, a Prefeitura de Mairinque promoveu em face da Beneficência Hospitalar de Mairinque a ação de revogação de doação combinada com rescisão da escritura pública, cancelamento de matrícula e reversão de imóvel patrimônio público com pedido de liminar de número 000/2006, 17/2015, 8/26/0037, em ordem 783/2015, em trâmite perante a primeira vara civil da comarca de Mairinque, objetivando a retomada do imóvel com 27.900 metros quadrados, 1.267 metros quadrados, construídos constante na matrícula de número 1310 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Mairinque. Em 1/6/2015, a juíza de direito da primeira vara civil da comarca de Mairinque, doutora Camila Giorgetti, negou o pedido da liminar da prefeitura. Na tratativa de obter a sobredita liminar em 1/9/2015, a prefeitura municipal interpôs o recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão e tutela antecipada recursal perante a 4ª Câmara de Direitos Públicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual, por unanimidade, negou o provimento ao pedido da Prefeitura. Em 19/4/2016, a juíza de direito da primeira vara civil de Mairinque julgou procedentes os pedidos da Prefeitura de Mairinque, declarando a revogação da doação do imóvel à Beneficência Hospitalar de Mairinque. Inconformada com total procedência da ação, em 29/7/2016, a Beneficência Hospitalar de Mairinque interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi recebido pelo juízo local com efeito suspensivo, consoante o artigo 1012 do Código do Processo Civil. Em 6/12/2016, o processo com recurso de apelação da Beneficência Hospitalar de Mairinque deu entrada na 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e lá está aguardando julgamento desde então. Quanto à efetiva destinação do imóvel, seja via convênio, seja via concessão, seja via consórcio ou outra modalidade jurídica, dependerá, como se viu, do resultado da sobredita ação judicial, bem como das condições propostas pelos pretendentes ao convênio, à concessão e ao consórcio. Vale lembrar ainda que o referido imóvel encontra-se penhorado junto à Caixa Econômica Federal, INSS e a Ciágua, concessionária de águas de Mairinque, conforme consta a matrícula 1310, cuja cópia segue em anexo. Resposta a requerimento 320/2018, vereador André do Bar, e informação sobre demora de realização de procedimentos médicos na rede municipal de saúde. Resposta a requerimento 322/2018, vereador Rafael da IPIC, informação sobre pista de caminhada na Avenida Mitsuki. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Peço a leitura da resposta. Vou deferir a pergunta. Peço ao secretário que faça a leitura das respostas. 1. Se a Prefeitura tem condições de fazer a pista de caminhada no canteiro central da Avenida Mitsuki. Entendemos que a pista de caminhada realizada nas laterais do canteiro central na Avenida Mitsuki no asfalto foi uma infeliz ideia e está pondo em risco os pedestres que utilizam esse dispositivo. Nosso projeto será a realização de uma nova pista de caminhada utilizando o canteiro central da referida avenida e inutilizar o sistema atual, que está gerando um grande risco aos munícipes. Muito obrigado.
Resposta de requerimento 326/2018, vereador Dizão, informação sobre o processo referente à construção da policlínica. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete vereador Rafael da Hípica, requerimento 343/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, a fim de subsidiar os estudos que estamos realizando a respeito da arrecadação de impostos da Prefeitura, requer um termo do artigo 224 do Regimento Interno que seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de dar algumas informações. Primeiro, quantos por cento representa a arrecadação do ISS e do IPTU do orçamento anual do município? Segundo, quanto a Prefeitura já arrecadou este ano 2018 em impostos de ISS e IPTU? Apresentar planilha com valores arrecadados mensalmente de ISS e IPTU separadamente. Gabinete de Vereador, 16 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 343/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 343/2018. Gabinete de Vereador Rafael da Hípica, requerimento 344/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, esse vereador está engajado na luta do acesso rápido para os bairros Vila Barreto, Vila Granada, Monjolinho, Recantos Eucaliptos e Marmeleiro. Assim, vem reiterar o requerimento número 163/2018 para saber como está o andamento da doação da área do antigo posto Hudson para a construção do viaduto de acesso. Nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requer que seja oficiado o Poder Executivo a fim de que forneça as seguintes informações sobre a doação de área do antigo posto Hudson, localizado às margens da rodovia Raposo Tavares, para a implantação do viaduto de acesso aos bairros Vila Barreto, Vila Granada, Monjolinho, Recantos Eucaliptos e Marmeleiro. Primeiro, como está o andamento do processo da doação da área do posto Hudson para a implantação do viaduto de acesso? Segundo, já houve o desmembramento da ratificação da área do antigo posto Hudson? Terceiro, já houve notificação a todos os conflitantes da área do antigo posto Hudson? Quarto, se sim, a pergunta 3, fornecer cópia. Se não, qual a dificuldade em enviar as notificações? Gabinete Vereador, 16 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 344/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, foi já muito debatido nessa casa a questão do acesso à Zona Leste e da alça de retorno no viaduto ao lado da FEPEMA. O debate já foi até um pouco exaustivo, mas ficou muito claro na sessão passada um ofício da Artesp, ofício número 1244/2018, folha 9, que diz que as áreas para implantação das alças são da municipalidade. E a prefeitura precisa fazer a medição dessas áreas e proferir a doação ao DR, para que assim, ou com isso, possa ser incluída este projeto na concessão da CCR no trecho da Raposo Tavares. Ou seja, a CCR e a Artesp quer executar a construção da alça de acesso. Mas para isso, a prefeitura, ou seja, a municipalidade, precisa efetuar a doação das áreas. Enquanto isso não ocorrer, não terá acesso. Então eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares para que possamos ter a resposta definitiva da prefeitura, que peça em conta a retificação dessas áreas. O que impede para que haja a retificação dessas áreas, posteriormente a doação das áreas. Para que possamos ter o que nós tanto anseiamos, que é a construção das duas alças de acesso, tanto na altura do posto Hudson, como no viaduto ao lado da FEPEM. Senhor presidente, eu encerro aqui minha fala e gostaria de contar com a aprovação deste requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 344/2018.
Não tendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 344/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 345/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, chego ao conhecimento desse gabinete que continua comercializando terrenos e loteamentos no final da rua Roque Godinho, antiga Rua D, localizada no Jardim Brasília, e que estão sendo oferecidos diretamente ao proprietário. Ainda informaram que está havendo movimentação de terra no referido loteamento. Em resposta ao requerimento do nobre vereador Túlio Camargo, requerimento de número 203/2017, o Executivo respondeu através do ofício 384/2017 que o deferido loteamento é ilegal e que seria realizado novas vitorias, tanto no Departamento de Obras como no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, e que seria tomadas providências cabíveis no caso. Nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao chefe do Executivo a fim de que nos informe. Primeiro, o Executivo tem conhecimento que os responsáveis pelo loteamento irregular continuam vendendo lotes no local? Segundo, quais providências legais foram tomadas pela Prefeitura desde o requerimento 203/2017, de autoria do vereador Túlio Camargo? Terceiro, apresentar cópias das vitorias realizadas pelo Departamento de Obras e do Meio Ambiente. Quarto, por que os responsáveis continuam vendendo lotes no local? Quinto, quais providências a Prefeitura irá tomar para proibir a venda de lote? Gabinete Vereador, dia 16 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 345/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, já foi debatida a exaustão nessa casa a questão dos loteamentos irregulares, né? Dona Catarina, Moreira, Setúbal, Sebandilha e agora aqui, a menos de 4 quilômetros, 5 quilômetros do centro, no bairro Marmeleiro. Está ocorrendo mais um loteamento irregular. Não sou eu que estou dizendo que é irregular, é o próprio Poder Executivo, em resposta do requerimento 203/2017, do nosso amigo e vereador Túlio Camargo. E foi aprovado nesta casa uma lei para talvez coibir e prevenir a movimentação de terra nos possíveis loteamentos regulares. Foi aprovado no dia 7 de maio de 2018 a Lei 3.597/2018, 3.597/2018, que dispõe sobre o serviço de terraplanagem e contenção de taludes no município. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu participei da fiscalização em loco neste local. Eu estive lá com o morador que me fez a denúncia. E pasme, estava lá uma máquina, reta escavadeira, fazendo a terraplanagem, um caminhão. Eu fotografei, não deu tempo de anexar nesse requerimento, mas eu estarei mandando cópia, ou seja, as fotos em anexo nesse requerimento, diretamente para o Departamento de Obras, porque a lei está em vigor, e é uma lei bem rígida. O artigo 3º desta lei pede o projeto conforme parágrafo de 1 a 6º, CPF da pessoa que está movimentando a terra, o projeto de movimentação da terra, muito bem especificado, mas infelizmente não está ocorrendo a aplicação desta lei. Então temos aqui dois problemas graves: a não aplicação de uma lei aprovada nesta casa, uma lei do Executivo, e a continuidade de venda de lotes em loteamentos regulares no nosso município. Senhor presidente, eu espero poder contar com a aprovação dos nobres pares, e mais do que isso, não é só esse requerimento, mas que tenhamos um basta nesses loteamentos regulares, e que as leis aprovadas nessa casa realmente funcionem, que o Executivo realmente coloque em prática. Encerro aqui minha fala, senhor presidente, e gostaria de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Continua a discussão, requerimento número 345/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 345/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 346/2018. Senhor presidente, conforme documento em anexo, o morador da rua Raul Seixas, número 687, no Jardim Vitória, está vivendo um problema que precisa ser resolvido imediatamente, já que o citado cidadão tem cumprido todos os seus compromissos juntos ao município e não tem recebido um retorno satisfatório por parte do poder público. Resumindo, o cidadão quer ligar a sua residência à rede de esgoto que se encontra instalada na sua rua, porém não pode porque a empresa Saniaqua
depende de uma liberação da CETESB. Enquanto isso, a fossa da mencionada residência está para transbordar e ele pede uma providência para os responsáveis. Município e empresa concessionária de serviços de água e esgoto. Em todo esse processo, o único que não tem culpa é o cidadão, porém, é quem está sendo penalizado. Diante do exposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeira ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que nos informe o seguinte. Primeiro, a Prefeitura vai resolver o problema de esgotamento da fossa da citada residência até que exista uma solução definitiva para o caso? Segundo, se sim, quando? Terceiro, se não, pode-se resolver esse problema? Quarto, por que a Prefeitura não contrata uma empresa para fazer o esgotamento de fossa em todas as residências que se encontram com esse problema? Gabinete Vereador, 17 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 346/2018. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, temos aqui mais um grande problema que se diz respeito ao saneamento. Este morador estive visitando a sua residência na rua Raul Seixas, bairro Jardim Vitória, número 687. E o mesmo munícipe que paga o seu PTU em dia, que compra no comércio local, assim gerando emprego, ISS, mostrou para mim cópia de dezenas de e-mails enviados tanto à prefeitura, está aqui, em cópia, está em anexo ao requerimento, como para a empresa concessionária Saneaqua. Ele quer ligar o esgoto da sua casa, senhor presidente, à rede já existente na rua Raul Seixas. E a Saneaqua está dizendo que não pode efetuar o ligamento porque depende de uma autorização da CETESB. Mas a rede de esgoto já é existente na rua. Então, está um pouco confusa essa resposta. E temos um outro problema, que aí não só no bairro Jardim Vitória, mas em outros bairros do município, que é o esgotamento de fossa sanitária. Temos muitas fossas sanitárias em nosso município transbordando e a população não tem aonde correr. Está pedindo socorro, está pedindo apelo, porque esse serviço é caro, empresas privadas, quase R$1.000, e nós sabemos das dificuldades que vive o trabalhador hoje. Então temos esses dois problemas, que é o não ligamento. Saneaqua dizendo que não pode ligar a rede de esgoto já existente na rua Raul Seixas à casa do munícipe. E a fossa do mesmo que está transbordando e a prefeitura ainda não deu uma resposta à altura. Então ele tem duas dúvidas, dois problemas, duas preocupações que traz esse requerimento e nós precisamos das respostas. Eu espero poder contar com a aprovação desse requerimento nobres pares e que esse requerimento traga uma solução rápida e urgente a essa população que tanto sofre. Encerro aqui minha fala, senhor presidente, e conto com o apoio dos nobres pares no requerimento 346/2018. Encerro aqui minha fala. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 346/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Conte com a nossa aprovação, no sentido de que realmente essa é uma preocupação de todos nós, o problema das fossas cheias. Eu apresento um requerimento hoje, até bem próximo ao de Vossa Excelência, mas é importante, quanto mais requerimentos, porque eu também tenho recebido muita reclamação, muita gente me pedindo para que a prefeitura faça alguma coisa. Realmente, quase R$1.000 para se limpar uma fossa é um absurdo, é um preço escorchante, e a gente sabe que a maioria das pessoas não tem condições, principalmente que moram nesses bairros onde não há redes de esgoto. E nós agora formamos essa comissão de água e esgoto e vamos trabalhar pesado em cima disso para forçar essa empresa e também a administração para que alguma solução seja tomada o mais breve possível no sentido de resolver esse problema que é de saneamento básico, é o mínimo que se espera em relação à administração e dessa empresa, que se faça essas redes de esgoto o mais breve possível. Mas parabéns, vereador, e conte com o nosso apoio. Continua a discussão, requerimento número 346/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar.
Aprovado o requerimento número 346/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 347/2018. Senhor presidente, a Rua José de Moraes, na terra de São José, está em péssimo estado de conservação, o que vem sendo alvo de muita reclamação por parte dos moradores local. Diante do exposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe o que segue. Primeiro, a Prefeitura tem previsão para a execução de serviços de manutenção com passagem de máquina para a citada rua? Segundo, se sim, quando? Terceiro, se não, por quê? Gabinete Vereador, 17 de outubro de 2018. Em discussão, o requerimento número 347/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a Rua José de Moraes, no bairro Terra de São José, vem sofrendo muito com a falta de manutenção de máquina e cascalhamento. Temos ali munícipes que contribuem com a IPTU, mas que hoje estão revoltados. E eu estou aqui, senhor presidente, nobres vereadores, transmitindo essa cobrança da população que está lá, que está revoltada, que está sendo prejudicada e cobra este vereador. Temos lá o munícipe Marcos, trabalhador, pai de família, que não consegue sair com o seu carro da garagem para ir trabalhar, porque a rua está em péssimo estado. Talvez não seria ferramenta este requerimento, mas eu proferi diversas indicações sem resposta. Por isso, estou fazendo o requerimento para requerer ao Executivo a possibilidade de fazer a manutenção com máquina e cascalho na Rua José de Moraes, para que a população sofra menos, porque sabemos que a máquina vai passar, que o cascalho vai chegar, vai durar alguns meses, mas a chuva vem, vai levar tudo embora, e aí nós teremos que cobrar novamente até termos uma pavimentação ou com bloquete ou com massa asfáltica na Rua José de Moraes, e é isso que estamos lutando. Senhor presidente, gostaria de contar com o apoio dos nobres pares no requerimento 347/2018, que se respeita à manutenção com máquinas na Rua José de Moraes, no bairro Terra São José. Eu encerro aqui minha fala. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 347/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 347/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 348/2018. Senhor presidente, segundo informações obtidas junto aos moradores da Rua Benedita Maria Schifalzi, no Jardim Valdez, essa rua consta como asfaltada para a Prefeitura. No entanto, isso não corresponde com a realidade. Diante do exposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. Primeiro, de fato, a citada rua consta como asfaltada para a Prefeitura? Segundo, se sim, o que ocorreu, já que a rua não é asfaltada? Terceiro, se não, está programada na Prefeitura o asfaltamento da citada rua? Quando? Em discussão, requerimento número 348/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, esta rua é a antiga estrada do Mata Rato, que liga ali o bairro Terra São José, ao lado da Casa de Rações D&D. Antiga estrada do Mata Rato. E, senhor presidente, os moradores antigos daquela rua, eu nem estava vereador nessa casa ainda, na verdade nem sonhava em política, eles já moram lá há 15, 20 anos, questionaram este vereador sobre uma possível pavimentação já constada nos autos da Prefeitura, da rua citada. E eu, tendo conhecimento, que já é uma prática de governos passados, que receberam recursos e não aplicaram, e a população está prejudicada por conta disso, decidir fazer o requerimento 348/2018, questionando a Prefeitura se essa rua consta como pavimentada ou não. Se veio verba para pavimentar a antiga estrada do Mata Rato ou não, porque a população precisa dessa resposta. Eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação deste requerimento. Se não consta como asfaltado e não veio recurso, eu estarei pedindo um projeto, estarei buscando uma emenda para que a população não sofra como está sofrendo hoje com a falta
de acessibilidade. Encerro aqui minha fala, senhor presidente, e conto com o apoio dos nobres pares nesse requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 348/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 348/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 349/2018. Senhor presidente, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, unidade de Mairim, que está em busca de um local adequado para a realização de exames de direção veicular. Para isso, enviou pedido de autorização ao Departamento de Trânsito da Prefeitura para implantar essa área na rua Hugo Corazari, no trecho em frente à praça, conforme documento em anexo. Diante disposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. Primeiro, a Prefeitura já deliberou este caso? Segundo, o DETRAN poderá contar com a citada área para realizar seus exames de direção veicular? Terceiro, se sim, quando será entregue o local para utilização daquele órgão estadual? Quarto, se não, por quê? Gabinete Vereador, dia 17 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 349/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, eu andei conversando com a direção do DETRAN municipal, onde o mesmo me informou que desde o ano passado, mais precisamente, ofício protocolado, dia 6 de outubro de 2017, ofício esse que está em anexo ao requerimento, direto do Departamento Estadual de Trânsito, pedindo ao Poder Executivo que viabilizasse a rua Hugo Corazari para as atividades do DETRAN. Talvez seria as aulas, os exames, uma área não habitada, eu digo, não tem casas que margeiam a rua Hugo Corazari, e assim os usuários, os alunos, as pessoas que irão passar por esse exame possam realizá-lo com mais tranquilidade, com mais segurança, tanto às pessoas que estão realizando os exames, como às outras pessoas que trafegam pelas ruas do município. Porque hoje é usada a rua José Pinto do Amaral, no Jardim Cruzeiro. Sabemos ali que as casas, a cada 15 dias, passam grandes transtornos, porque fica cheia, lotada, as pessoas que vão fazer esses exames não têm culpa, mas acabam prejudicando e muito a população daquele trecho. E sabemos que a rua Hugo Corazari é uma rua que não vai atrapalhar em nada a população mairinquense. Senhor presidente, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares nesse requerimento, e eu encerro aqui a minha fala. Continua a discussão, requerimento número 349/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 349/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 350/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos em nosso gabinete reclamações de diversos pais de alunos da Escola Municipal Emília Borges, no Jardim Granada. Não, desculpa. Na Escola Municipal Jardim Granada, localizada na Avenida Américo Pereira, 127, na Vila Granada, com relação à caixa d'água da escola estar sem tampa e, com isso, sendo criadouro de mosquitos transmissores da doença e habitat de pombos. Além desse problema, a escola está sofrendo com motoqueiros que ficam no horário da entrada e saída dos alunos empinando motos, fazendo bagunça, barulho e colocando em risco a vida das crianças. Assim, faz-se necessário uma ronda policial ostensiva nos horários de entrada e saída dos alunos. Nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requer que seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia para o batalhão da Polícia Militar na cidade a fim de dar informações. Primeiro, o Executivo tem conhecimento sobre a caixa d'água sem tampa da escola? Se sim, a pergunta 1, quais providências estão sendo tomadas para solucionar esse problema? A segunda. Terceiro, o Executivo tem conhecimento desses motoqueiros que estão fazendo bagunça com motos, barulhos na entrada e saída dos alunos e, com isso, colocando em risco a vida dessas crianças? 4. Requer com urgência uma ronda da Guarda Municipal e da Guarda de Trânsito nos horários da entrada e saída dos alunos, a fim de inibir a ação desses motoqueiros em frente à escola. Gabinete Vereador, 16 de outubro de 2018.
Em discussão, requerimento número 350/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 Na minutos. verdade, eu deveria pedir uma questão de ordem, porque a escola citada, na verdade, é a Silva Helena, escola infantil, que dá aula ali a crianças de 4 a 5 anos, e a creche Eusébio, e não está especificado no requerimento. As crianças sofrem, sim, e muito na saída de entrada, no horário de entrada e saída da escola, por conta desses motoqueiros que passam em alta velocidade, fazendo manobras, e, já deixo registrado aqui na ata, e da tampa da caixa de água que não existe. Os pombos estão ali, mergulham, alguns morrem, e as crianças podem estar sofrendo algum risco à sua saúde. Então, eu peço o arquivamento desse requerimento para que eu possa fazer a correção no texto, mas já deixo aqui registrado a importância da Secretaria de Saúde se atentar aos temas citados. Encerro aqui minha fala, senhor presidente. Então, a pedido do autor do requerimento, requerimento número 350/2018 será arquivado. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 351/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos em nosso gabinete reclamações de diversos pais de alunos da Escola Municipal Professora Emília Borges Pereira, localizada na Avenida João Guedes do Nascimento, na Vila Granada. A escola está sofrendo ameaças por parte de jovens que não são da escola e que vêm até o portão da entrada e saída amedrontar, bater, fazer terrorismo, portando facas, bebidas, drogas, etc., inclusive enfrentando professores e a diretora da escola. Assim, faz necessário uma ronda policial nos horários de entrada e saída dos alunos. Nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe executivo com cópia para o batalhão da Polícia Militar a fim de dar informações. Primeiro, o executivo tem conhecimento sobre jovens que não são da escola e estão fazendo bagunça, fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas no horário de entrada e saída dos alunos? Segundo, requer com urgência um cronograma da ronda policial nos horários da entrada e saída dos alunos a fim de inibir a ação desses jovens infratores na escola. Gabinete Vereador, 16 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 351/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, a Escola Emília Borges, temos ali alunos de 11 a 16 anos, do 6º ao 9º ano. E eu estive conversando com alguns professores, pais, até alunos, que estão assustados e preocupados com a ação de miliantes que vêm de fora para dentro, tá? Na saída da escola, em horário de entrada, e até mesmo atrás da escola, temos ali uma tela que tem um enorme buraco. Essas pessoas, talvez jovens infratores ou não, até mesmo mandados por alguém, entram ali, tentam coibir os alunos, oferecer drogas, ameaçar, e isso está errado e não pode acontecer. Já foi alertado por alguns nobres padres essa temática nesta casa, só que está piorando. Está preocupando ainda mais este vereador, os alunos sérios desta escola e os pais, porque a ação dessas pessoas, talvez jovens infratores, não para. Está colocando em risco a integridade física das crianças da Escola Emília Borges. Eu gostaria de contar com a aprovação deste requerimento e, mais do que isso, que o Executivo se atente a esta demanda. Que a Guarda Municipal tenha o investimento necessário para fazer uma patrulha ostensiva naquela região, porque é necessário. É preocupante, senhor presidente. Eu tive a oportunidade, ou talvez a desoportunidade de ver, de participar, não, de acompanhar a saída das crianças e esses jovens oprimindo os demais. Então, realmente é preocupante e precisamos nos atentar a esse tema. Mais do que isso, que o Executivo tome as medidas necessárias para que as crianças não continuem sofrendo com a falta de policiamento e com esses miliantes baderneiros na saída da escola. Isso é aqui minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento número 351/2018. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigues, por 5 minutos. Quero parabenizar aqui o vereador Rafael da Hípica. No ano passado eu também fiz um requerimento nesse mesmo segmento. Eu também tenho conhecimento dessa causa. Minha filha estudou nessa escola
Ela terminou o 9º ano ali, ano passado, e já havia esse tipo de situação naquele local. Fiz o requerimento, depois nós discutimos aqui a LDO, se não me engano, acho que eu fiz em parceria com o senhor, foi com o Túlio, para fazer um investimento numa emenda da Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal tenha mais possibilidade de trabalho, tenha condições melhor para trabalhar. E, infelizmente, tem poucos veículos, tem um efetivo muito pequeno. E como eu venho sempre falando ali, como eu sou morador daquela região, muitas vezes, talvez, esses dados, esses números não aparecem tecnicamente, como a Polícia Militar, como o comando da Polícia Militar nos relatou um outro requerimento, que se trata basicamente do mesmo assunto, que são portas de escola. Por exemplo, essa escola, no caso, ela é uma escola municipal, mas ali também já tem um índice de criminalidade que a gente vê na questão de tráfico de droga. O vereador tem razão, não que ninguém aqui é investigador, nada, mas a gente, de uma certa forma, a gente percebe-se a forma das pessoas abordarem as crianças. Segundo algumas pessoas informalmente que trabalham lá dentro, dizem que há consumo de droga dentro da escola, e ali são crianças que estudam até 14, 15 anos. Então é uma situação precária, a gente não pode deixar que isso aconteça. A escola está ali para aprender, para você aprender conceito, para você aprender no futuro, definir a sua cultura pessoal. Infelizmente, talvez você já saia da escola, em vez de você aprender um didático, aprender alguma coisa que venha somar na sua vida, você aprende lá a usar droga. Então, acho que nós temos que ter realmente essa responsabilidade de cobrar do prefeito, de cobrar dos outros órgãos que sejam a nível do Estado, para que façam uma vistoria, uma investigação, que tenham uma ação, que coloquem, que votem, colocar a Guarda Municipal nas portas das escolas e nas escolas estaduais colocarem a Polícia Militar para que tente inibir esses traficantes, as pessoas que iludem, que aliciam as nossas crianças. O senhor me Então, dá uma parte, vereador? Conceda a parte do novo vereador. Com a parte do vereador Rafael da Ípica por 1 minuto. Eu gostaria de parabenizar pela luta, pela reivindicação, pelo requerimento já desde o ano passado não atendido, né? Porque o problema continua, só cresce, só aumenta, mas nós não vamos desistir, vereador. Nem o vereador Rafael da Ípica, tenho certeza que nem o senhor e nem os demais vereadores vão desistir de cobrar, de acompanhar o executivo para que possamos ter, sim, um único objetivo, que é a solução desses grandes problemas. Então, parabéns pela luta, parabéns pelo trabalho e, junto com o senhor, eu irei continuar cobrando para obtermos a solução para esses problemas que atingem a juventude. Juventude essa que será o futuro de nossa cidade. Mas hoje, infelizmente, não há boas perspectivas. Encerro aqui minha fala. Parabéns pela luta, vereador. Só para concluir, eu acho que deveria fazer uma inclusão social, que está dentro da Constituição isso, para que as pessoas, os pais, participem das reuniões, juntamente com os professores, com os diretores, vice-diretores, para que amenize essa situação, para que os pais tenham conceito, saibam realmente o que é ser o papel de um pai, qual que é o fundamento de se constituir família. Porque eu sempre falo, bato nessa tecla, muitos pais hoje talvez não estejam preparados para ser pai. Fazer o filho é fácil, eu quero ver saber criar, saber educar, aplicar conceito, tentar impor conceito dentro da pessoa. Lógico que o caráter de cada um acho que já nasce, define, mas acho que você tem que tentar formar um caráter dentro do cidadão, dentro do seu filho. Isso é responsabilidade de família. A educação acho que vem de berço, então tem que, de uma certa forma, incluir questão social junto, que é para poder tentar amenizar essa situação, porque senão, daqui um dia, em vez do pai ir numa reunião de um filho na escola, ele vai ter que estar visitando o filho dele na Fundação Casa ou talvez posteriormente na cadeia. Então, são essas minhas palavras. Encerro aqui a minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 351/2018. Não tenho mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 351/2018. Gabinete Vereador Paulo Marrom, requerimento 352/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana recebemos em nosso gabinete um cidadão que nos informou que a Prefeitura Municipal demoliu
o abrigo de ônibus então existente de frente à escola José Pinto Amaral, sobre o argumento de que seria construído um novo. Ocorre que já se passaram vários meses e nada foi feito. Desde então, os usuários do transporte coletivo e os trabalhadores das diversas empresas aguardam suas conduções, expostos às condições de tempo, sobre sol forte ou chuva. Isso considerando requeiro na forma regimental, seja oficiado ao prefeito a fim de que esclareça. Primeiro, por que o referido abrigo foi demolido? Segundo, qual a razão da demora em construí-lo? Terceiro, quando um novo abrigo será concluído e disponível para o uso? Gabinete Vereador, 17 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 352/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloque a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 352/2018. Gabinete Vereador Paulo Marrom, requerimento 353/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana recebemos em nosso gabinete diversos pais e alunos reclamando que após a mudança de horários coletivos da empresa Jundiá, a empresa passou a estabelecer um ponto final na escola Gabriel Rocha, não mais seguindo até a divisa de Biúna. Deste modo, as crianças que estudam na escola Professora Maria de Oliveira Lisito, no Jardim Cruzeiro, estão sendo obrigadas a complementar o trajeto a pé até as suas casas, sendo que algumas chegam a caminhar até 3 quilômetros em via erma, quase deserta, de modo que ficam expostos a risco que intranquiliza seus pais. Isso considerando requer na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal para que nos esclareça. Primeiro, a empresa tratou tal modificação com a prefeitura? Houve autorização da prefeitura para tanto? Segundo, qual a razão dessa modificação? Terceiro, pode-se restabelecer o itinerário como era anteriormente, a fim de atender as escolas aos escolares supramencionados? Gabinete Vereador, dia 17 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 353/2018. Peço a palavra, Com a presidente. palavra, o vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Então, fui procurado por um munícipe no meu gabinete que me informou que o ônibus não está mais fazendo esse percurso. E, inclusive, lá na Servandilha, lá onde ele citou, não tem acostamento e é muito escuro à noite. E eu fiz esse requerimento para ver se o ônibus vai voltar, se vai voltar a fazer esse trajeto e qual a possibilidade de beneficiar esses moradores que moram lá e essas crianças que utilizam esse ônibus. Tá? Então é isso e encerro aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Continua a discussão, requerimento número 353/2018. Uma palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero aqui manifestar o meu voto favorável ao requerimento 353/2018, de autoria do vereador Paulo Marrom. Vereador, atrapalhou e muito a alteração nas linhas de ônibus do município e essa otimização das linhas. Atrapalhou muito. Hoje eu estive com a população do bairro Sebandilha, Arco-Íris, Oriental e Pouso Alegre. A população está totalmente desamparada, vereador. E não sou eu que estou dizendo. Eles estão sofrendo isso na pele. Trabalhadores, senhores, senhoras, estudantes. Então, parabéns pelo requerimento. Conte com o meu apoio. E nós esperamos que a municipalidade, com o executivo, pense com mais carinho na questão de retomar os horários como eram no começo deste ano, para que a população sofra menos. Os horários de ônibus e as linhas de ônibus. Podemos acompanhar as reclamações diariamente no Facebook, no WhatsApp. Eu acho que todos os vereadores aqui recebem dezenas de reclamações da população que está insatisfeita com o trabalho hoje prestado pela Jundiá, por essa alteração nas linhas dos ônibus e nos horários dos ônibus. Lembrando que, não sou eu que estou dizendo, carta magna, Constituição Federal, artigo 6º, diz que é direito social o transporte. Lembrando que o transporte interfere muito nos outros direitos que o artigo 6º garante à nossa população, que é a saúde, trabalho, moradia, segurança, educação. Precisamos atentar e muito, vereadores,
Parabéns pelo requerimento, conte com o meu apoio. Eu espero que o Executivo te fale com a maior tranquilidade, reavalie essa questão, que sente com a empresa Jundiá, que estudem melhores possibilidades para que a população não sofra mais, porque estão sofrendo e muito, estão revoltados. Eu acho que eles estão certos em não se calar. Então, parabéns, vereador. Conte com o meu apoio nesse requerimento. Continua a discussão, requerimento número 353/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloco a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 353/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 354/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, esse gabinete tem sido procurado por cidadãos que relatam um grande número de cães e gatos abandonados em vias públicas. Muitos desses agressivos e doentes, que apresentam sério risco à população. Recebemos inclusive reclamações de motociclistas, ciclistas e pedestres sobre ataques e também acidentes com esses animais. Diante do exposto aqui nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através da Divisão de Controle de Zoonoses, que nos informe o seguinte. Primeiro, a divisão tem conhecimento desses fatos? Segundo, que medidas essa divisão tem tomado para controlar o número de animais abandonados em via pública? Terceiro, considerando que esses animais oferecem inúmeros riscos à população, estes serão recolhidos? Se sim, quando? Se negativo, justificar. 4. Em caso de animal abandonado solto pelas vias públicas, quais o número telefônico que o munícipe deve recorrer? 5. Em caso de ataques com mordida, qual procedimento a ser adotado? Gabinete Vereador, 18 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 354/2018. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, em se tratando de animais, de cachorros, gatos, parece que a nossa cidade ainda continua na estaca zero. Nós ainda não temos um centro de zoonose, não temos um veterinário municipal, não temos assim um abrigo para esses animais, e a gente vê que as pessoas continuam reclamando, muitas vezes são até vítimas de alguns ataques, e eles não têm culpa, os animais não têm culpa. O que é preciso é que a prefeitura realmente tome providências no sentido de prevenir esse tipo de acidente, pegando esses animais, levando eles para um abrigo, tomando as providências necessárias no sentido de medicá-los, porque realmente a população está sempre correndo risco e esses animais realmente não podem continuar da maneira que está. Então eu faço esse requerimento, esperando aí alguma informação do Executivo a esse respeito. Era o que eu tinha a colocar, senhor presidente, e peço o apoio dos nobres pares. Continua a discussão, requerimento número 354/2018. Não tem mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 354/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 355/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, em 2017 encaminhei o requerimento de número 200, no qual solicitei providências no sentido de se contratar uma empresa especializada para a realização do serviço de captação e destinação de resíduos de fossas sépticas. Haja vista que ainda existem vários bairros sem a devida infraestrutura para captar e afastar esses resíduos. Ainda o custo para a contratação de um caminhão à empresa privada é alto, longe das possibilidades de uma família de baixa renda. Considerando o exposto nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para que nos informe o que segue. Primeiro, a Prefeitura realizou a contratação da empresa para a realização de esgotamento de fossa? Segundo, se sim, qual a empresa contratada? Se negativo, por qual razão não houve a contratação? Terceiro, se positiva a primeira, qual o valor do contrato? Quantas fossas foram esgotadas até o presente momento? Gabinete Vereador, 17 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 355/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 355/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 356/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, no ano de 2017 encaminhei o requerimento de número 299 solicitando informação sobre a construção da unidade básica de saúde do bairro Vale da Esperança. Naquela ocasião, em visita ao bairro Vale da Esperança, verificamos que a obra da construção da UBS, obra essa viabilizada pelo governo federal através do PAC, encontrava-se abandonada, o que é lamentável, mas poderia
melhorarem muito a vida da população naquela região. A resposta do ofício interno 522/2017, o executivo informou que a empresa contratada na gestão anterior havia abandonado a obra no valor do contrato de R$ 549.879,72. Ainda o caso do Departamento de Obras, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, estava analisando o caso para tomar providências cabíveis. Diante do exposto, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para que nos informe o que segue. Primeiro, passado esse tempo em análise, a Secretaria chegou a alguma conclusão? Segundo, as obras serão retomadas? Se sim, qual a data do início e a previsão de entrega desta importante obra? Gabinete Vereador, dia 15 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 356/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado requerimento número 356/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 357/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, este gabinete foi procurado por moradores abaixo assinado em anexo, que relatam que alguns horários do ônibus da linha que atende o bairro Monjolinho têm deixado de descer até o bairro, trazendo inúmeros transtornos às pessoas que dependem do transporte público para trabalhar, estudar, ir ao comércio, entre outras atividades. Relatam que na segunda-feira, dia 15 de outubro, o ônibus que deveria atender o bairro na primeira horário pela manhã não desceu e forçou as pessoas que se deslocarem até a rodovia Raposo Tavares para pegar um ônibus intermunicipal. Foram vários problemas com atraso no trabalho, atraso no horário escolar, falta de consultas médicas, entre outros transtornos. Diante dos fatos destacados, em atenção à manutenção dos interesses públicos, é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo para que oficie a empresa Jundiá, para que juntos nos informe o que segue. Primeiro, a concessionária tem conhecimento desse fato? Se sim, o que motivou a falta de ônibus para atender a população desse bairro? Segundo, considerando que as ruas do Monjolinho são estreitas, íngremes, e em dia de chuva os bloquetes instalados na via ficam escorregadios, principalmente para veículos de grande porte, é possível que essa linha seja feita apenas por micro-ônibus? Se negativo, qual a razão? Solicito ao Executivo para a providência seja tomada no sentido de a população não seja novamente prejudicada. Gabinete Vereador, dia 15 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 357/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado requerimento número 357/2018. Gabinete Vereador Professor Giovanni, requerimento 358/2018. Senhor presidente, considerando que existem diversas torres no município, especialmente em área urbana, e a legislação prevê que haja iluminação no período noturno no topo dessas torres como forma de sinalização aérea. Considerando que algumas torres não estão sendo iluminadas, podendo ocasionar um acidente ou colisão de helicóptero ou avião com torres no período noturno. Considerando que há alguns meses informei sobre a falta de iluminação em duas torres, que estão localizadas na Avenida Paulo Azini, entre a Avenida Paulo Azini e a Rua Jacob Correia Pinto, ao chefe dos bombeiros que ficou de verificar a situação. É que nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeira ao plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe o seguinte. Primeiro, que legislação disciplina a instalação e funcionamento das torres de telefonia, televisão e internet no município? Segundo, de quem é a incumbência de fiscalizar as torres se tem iluminação conforme prevê a legislação? Terceiro, quantas torres estão instaladas no município em solo público? Favor de listar os locais. Quarto, qual a contrapartida das empresas ao receber esse tipo de concessão? Gabinete Vereador, 18 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 358/2018. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, esse questionamento eu já tinha feito informalmente, no começo desse ano, ao Evandro, e como não obtive resposta, estou fazendo na forma de requerimento. Só lembrando, Vossa Excelência, presidente, quando nós estivemos no Japão, principalmente nas cidades grandes, a gente vê todo o topo de edifício iluminado. Tem lá a luz sinalizando, né, para evitar qualquer acidente. E aí eu tenho essas torres que são vizinhas da minha residência, e há algum tempo já essas torres não têm, estão sem a iluminação que fica no topo, uma luz vermelha.
E aí eu fico me perguntando, né, quantas torres tem no município que podem oferecer riscos à população? Tem muitas torres em área urbana. Eu me lembro aqui na Granada, né, ali ao lado do supermercado, tem uma torre grande. Quer dizer, precisa que se tenha essa fiscalização. Então, a gente espera que venha essa resposta para tomar as próximas providências. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento número 358/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 358/2018. Gabinete Vereador Professor Giovanni, requerimento 359/2018. Senhor presidente, considerando que existe um imóvel na rua Rinaldo Mouri, altura do número 79, no bairro Vila Sorocabana, lançando água com mau cheiro na sarjeta já há algum tempo, causando enorme transtorno de mau cheiro aos moradores da rua, inclusive com proliferação de insetos peçonhentos. Considerando que essa rua tem infraestrutura de coleta e rede de esgoto pela concessionária Saneago, é que nos termos do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, requer ao plenário que seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe a Câmara o seguinte. Primeiro, a Prefeitura já recebeu alguma denúncia sobre essa situação? Segundo, se sim, qual foi feita alguma fiscalização? Por favor, enviar relatório. Terceiro, se não, a quem cabe a incumbência de fiscalizar esse tipo de irregularidade? Quarto, se constatado que está sendo lançado esgoto em via pública, o que prevê a legislação vigente? Gabinete Vereador, 18 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 359/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 359/2018. Gabinete Vereador Professor Giovanni, requerimento 360/2018. Senhor presidente, considerando que muitos pedestres e alguns motociclistas utilizam a passarela de pedestre que liga Jardim Cruzeiro Gleba A com o centro de Mainique, que fica sobre a linha férrea em sentido Mainique-Santos, considerando que essa passarela é de metal e foi construída há muitos anos, sendo que aparentemente nunca teve manutenção, pois seu estado de degradação está visível em diversos pontos de ferrugem e corrosão. Considerando que muitos requerimentos e indicações já passaram por essa casa, mas até o momento nada foi feito. Considerando que todos esses fatores indicam uma alta probabilidade de acontecer um desabamento neste local, é que nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que informe à Câmara o seguinte. Primeiro, em que ano e por quem foi construída a passarela sobre a linha férrea? Segundo, a quem pertence a passarela de pedestres? Terceiro, de quem é a responsabilidade de fazer a manutenção da passarela? Quarto, o plano de mobilidade urbana está sendo elaborado? Se sim, existe previsão para enviá-lo à Câmara? Gabinete Vereador, 17 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 360/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 360/2018. Gabinete Vereador André do Bairro, requerimento 361/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, nos últimos dias temos sido procurados por usuários do transporte coletivo que residem no bairro de Jardim Vitória, os quais relatam que o coletivo da empresa Jundiá não estão cumprindo o horário estabelecido. Afirmam que os atrasos causam transtornos para os trabalhadores, estudantes e pacientes, principalmente. Deste modo, a fim de buscar maiores informações a respeito, para repassar aqueles que nos procuram é que requeiro na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito para que nos informe. Primeiro, qual a razão dos frequentes atrasos na linha de transporte coletivo no bairro Jardim Vitória? Segundo, a prefeitura pode notificar a empresa para que esclareça a respeito e para que providencie o necessário ao cumprimento dos horários estabelecidos? Se sim, para quando isso será feito? Terceiro, se negativo, por quê? Gabinete Vereador, 18 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 361/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento número 361/2018. Requerimento 362/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda que tardiamente o município de Mainique vem providenciando o necessário para se adequar às determinações legais no que tange ao tratamento do seu esgoto. Isso considerando e buscando informações detalhadas quanto ao que vem sendo feito nesse sentido, é que requer na forma regimental seja oficiada a Saneago Ambiental, a fim de que esclareça.
Primeiro, já foram restabelecidos ou estabelecidos, identificados locais onde serão construídas as elevatórias? Se sim, quantas são e em que locais? Segundo, a Saneago promoveu o pedido de licenciamento sobre a construção dessa elevatória junto à CETESB? Se sim, quando? Em que estágio se encontra esse procedimento de licenciamento? Terceiro, para quando estima-se a efetiva construção das elevatórias? Qual o prazo para sua execução? Quando elas entrarão em funcionamento? Quarto, enquanto a estação de tratamento de esgoto, que providências já foram tomadas para a sua construção? Gabinete do vereador Billa e Rodrigues, em 18 de outubro de 2018. Em discussão, requerimento número 362/2018. Não tem ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 362/2018. Quero registrar aqui a presença do vereador de Araçariguama, vereador Judivan. Seja bem-vindo. Obrigado por prestigiar a nossa sessão aqui. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente. Leitura de moção. Gabinete do vereador Paulo Marrom, moção de número 66/2018. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu peço que... Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu quero adiar essa moção por mais uma sessão, para a sessão que vem. Coloco em discussão o pedido de adiamento dessa moção número 66/2018. Não tem ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis para a questão, os contrários querem se levantar. Moção 66/2018 está adiada por uma sessão. As indicações de número 851/2018 a 893/2018 serão encaminhadas a seus destinatários. Peço ao senhor secretário que dê continuidade ao expediente com o recebimento de ofícios. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria de pedir para o secretário ler os dois ofícios, que é de minha autoria, do requerimento de minha autoria, 34/2018 e o 108/2018. Um é do Tribunal de Justiça e o outro é da Saneago. Peço ao secretário que faça a leitura na íntegra. Ofício 34/2018. Senhor presidente, pelo presente, atenção ao ofício 250/2018, de 28/8/2018, que trata da solicitação de informações para a construção do novo Fórum da Comarca de Mairinque. De ordem superior, informo inicialmente a Vossa Excelência que as construções de fórum são de responsabilidade do Executivo Estadual, por intermédio da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. No caso de Mairinque, esse Tribunal de Justiça, por mera liberalidade, estabeleceu, diante das particularidades da comarca, necessidade de atualização construtiva, necessidade de melhoria das condições de trabalho para funcionários e autoridades e necessidade de melhoria de prestação de serviços, e que a construção, nesse caso específico, será providenciada por essa Corte. Para tanto, determinou-se a elaboração do material necessário para a licitação, composto de estudos iniciais, estudos físicos dos terrenos, levantamentos topográficos, arbóreo, sondagens, estudo de viabilidade, anteprojetos, arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutura, sistemas, projetos básicos, projetos legais, projetos executivos, planejamento de obra e especificações de orçamento. As etapas já estão finalizadas. A etapa relativa ao anteprojeto de arquitetura será concluída em 30/10/2018. A expectativa dessa Corte é que a obra esteja concretizada até dezembro de 2019. Juiz assessor da Presidência, Maria Rita Rebelo Pinho Dias. Referente ao contrato 79 de 2010, concessão de contrato, resposta de requerimento 336/2018, rede de esgoto da rua Antônio Rodrigues Maciel. Prezado senhor,
A Saneago Mairink, concessionária de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Mairink, em resposta ao requerimento 336/2018 do vereador Rodrigues, encaminhado em 15/10/2018, vem esclarecer. A execução da rede de esgoto da rua Antônio Rodrigues Maciel, na altura do número 220, faz parte da etapa 3 das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Mairink, com previsão de implantação para 2020, ao final de 2020. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Saneago Mairink.